Fala pessoal, tudo bem com vocês? E na aula de hoje nós vamos aprender como fazer uma sanca iluminada dentro do Revit e como que é essa representação em um corte. Como que a gente faz o detalhamento da tabica até. Eu sou Thales Mesquita e você está no nosso canal de Revit. Bom pessoal, então vamos começar aqui com o nosso projeto. Vamos imaginar que a gente tem uma sala aqui, 36 metros quadrados, certo? Aqui no modo 3D, aqui só para a gente ver como está isso. Como se fosse um ambiente qualquer aí já modelado dentro do seu projeto. E aqui com um forro, tá 2,80 metros de altura. E aqui as paredes e um rodapé, bem simples. Então dentro aqui do nosso nível, para a gente iniciar a nossa sanca, vamos só colocar algumas informações aqui que pode ser interessante para nós. Aqui. 6x6, bem óbvio que é 36 metros quadrados, mas eu vou ocultar isso aqui por enquanto. Então a gente tem a nossa sala, que é o nosso ambiente, e aqui é o nosso forro. Aqui, ó, se você não conseguir enxergar seu forro, você vem aqui ó, dentro da faixa de vista, na tabela de propriedades, e coloca essa opção aqui, ou nível 2, ou coloca aqui, marca essa opção ilimitada, você vai conseguir enxergar seu forro. É importante você enxergar seu forro, obviamente. Então vamos começar seguindo o nosso modelo aí que a gente viu, que é uma sanca de 60 centímetros aqui que eu deixei de borda. Então como que eu faço esse primeiro rasgo aqui da nossa sanca? Eu dou 2 cliques aqui no campo de edição, venho aqui no retângulo e aqui eu marco a opção aqui, ó, ponto 60. Clico aqui, aperto espaço para ele vir aqui para dentro e aqui eu marco ponto 20, que seria aí a espessura do nosso rasgo. Ah, Thales, eu achei muito 60, eu quero um pouquinho mais, então vamos colocar 80. Será que não compensa refazer? Não, gente, ó. Se era 60, a gente colocou 20, eu dou um tab aqui, apago e faço outro aqui, ó, mais rápido. Ponto 20, pronto, espaço, beleza. E dou OK. Eu tenho uma câmera aqui, vamos ver o que a gente já fez. Ó, o nosso forro tá aqui, tá oculto aqui no meu. Então a gente já fez o primeiro passo, que é o rasgo aí do nosso forro. Agora a gente precisa fazer o passo que é o detalhe da nossa sanca, que você vai aproveitar aí para fazer o detalhamento do seu corte. Então voltei aqui na nossa planta de forro, e aí eu vou fazer um corte aqui, vou deixar um corte pronto aqui. Você pode vir aqui, ó, em vista, corte. Aí eu vou marcar aqui e vou só enxergar o que ele está enxergando aqui no nosso corte, ó. Lembrando que, para quem conhece um pouco de gesso acartonado, a gente tem dois modelos, que é o gesso de placa, que seria algo mais ou menos assim, igual a gente está vendo aqui. E a gente tem o gesso acartonado, que ele tem uns 2 centímetros, depois ele tem a estrutura. A gente vai representar aqui o gesso acartonado, então eu vou entrar aqui no modo de edição e vou mudar aqui essas configurações aqui, ó. Eu vou deixar aqui 0,1 e 0,1, 2 centímetros aqui apenas para a representação. Eu quero mostrar para vocês aqui como que ficaria essa representação com um detalhamento, além da gente instalar a iluminação. Então agora vamos fazer a representação da nossa sanca. Eu vou lá no modo 3D, galera, para vocês entenderem bem o que a gente vai fazer. A gente vai usar aqui como se fosse uma estrutura de varredura para jogar aqui por cima, para depois inserir a nossa iluminação para a gente ter o nosso efeito. Só que vai ser uma representação bem precisa mesmo. Então para isso, eu venho aqui ó, na nossa arquitetura. Ó, eu estou no modo 3D, tá pessoal? Mas você não precisaria estar enxergando isso no modo 3D. Você pode ver aqui no modo vista planta de forro aqui mesmo. Aí eu venho aqui ó, em arquitetura, componentes, modelar no local e escolho a opção forro, para que isso seja contabilizado ou fique dentro da categoria forro. Dou um OK. Aí você vem aqui, ó, lembra que eu fiz o corte, né? Daqui a pouco a gente vai usar ele. Vem aqui em varredura, marco aqui o nosso plano de referência, que vai ser o nosso forro. E aí eu volto aqui, ó, dentro de modificar varredura, caminho do croquis. Bastante atenção, porque se eu faço aqui, isso aqui tem que estar rosa. Se essa linha rosa não aparecer, é porque a sua varredura não está funcionando. Então eu dou um concluir. E aí a gente fez o caminho, agora a gente precisa fazer o perfil. Então eu venho aqui no corte, porque ele vai pedir para abrir um corte mesmo, ou uma elevação, mas no caso para nós é interessante o corte. Se você tentar desenhar ó, e representar, é porque ele não está entendendo que essa referência aqui está marcada no corte que você precisa fazer. Então quando for assim, pessoal, você ou vai no modo 3D ou obedece ele, vai na elevação. Você vai entender melhor agora. Ó, na verdade ele está falando da leste a oeste, né? Vamos ver aqui, pronto. Muda aqui para estrutura de arame. Ok, então a gente vem aqui ó, na linha. Para quem está perdido, fica calmo que vai resolver agora. 0,05. Aqui eu venho 0,02, representando a primeira parte da plaquinha de gesso. Aqui, normalmente, os gesseiros gostam de deixar aí um espaço entre 15 centímetros, às vezes até um pouco mais, um pouco menos. Então eu vou subir isso aqui, ó, mais 15. E aqui eu vou deixar uma linha de eixo aqui, ó. Bem aqui eu vou deixar uma linha, só uma representação aqui para a gente espelhar isso aqui daqui a pouco. Pronto. Aqui eu vou fazer a espessura, na verdade posso até copiar também, ó.
e aqui copiar. Posso dar um trim aqui, e aí eu fiz tudo isso daqui, eu posso simplesmente espelhar para o outro lado. Ó. Opa, esqueci esse cara aqui. Pronto. Foi. Ó, o que a gente fez? Ó, a gente fez o perfil do gesso. Agora eu vou... Ó, fui concluir aqui, ele não está dizendo que não, porque tem alguma coisa que está tracejada, sobreposta. Aí, vamos ver o que é. Essa linha aqui que estava sobreposta. Ó. Então assim, nossa, deu erro, não concluiu. O que fiz errado? Procura, não desespera. Primeiro tenta encontrar a solução com calma. Eu concluí duas vezes. Eu vou lá no modo 3D, o que a gente fez? A gente fez o caixote da sanca. Se a gente olhar lá dentro da nossa câmera, que já está criadinha aqui, está feito exatamente o que a gente tem da parte de gesso. Agora falta só a iluminação. Só voltando aqui na edição, gente, é muito importante jamais sair de uma edição sem você criar o parâmetro de iluminação. Criar o parâmetro não é criar o material, é onde você vai conseguir mudar depois o nome do teu material. Então, por exemplo, ó, entrei na edição, cliquei aqui e venho aqui ó, dentro do materiais, clico nesse quadradinho do lado e venho aqui nesse símbolozinho aqui e coloco material. Só isso. E deixo instância, tá, pessoal? Porque eu não vou ter 10 sancas iguais a essa e não vou precisar ficar alterando. Se fosse o caso, aí você teria que deixar, tipo, cliquei aqui, onde que aparece? Dentro da instância. Então muda aqui. Eu acho mais prático assim, tá, pessoal? Pronto, tá resolvido. Só não tem iluminação. Como que a gente insere ela agora? Volto lá no modo 3D. E agora ó, eu posso ocultar isso aqui. Ou eu posso deixar ela ligada. Que eu vou precisar enxergar essas bordas aqui, ó, para colocar a iluminação exatamente aqui. Então tem um macete muito bacana aqui, que é a nossa caixa de corte. Tá vendo aqui? Ó, liguei a nossa caixa de corte. O atalho dela é BX no teclado. Então eu posso vir aqui bem tranquilo aqui, ó, e reduzir um pouco isso aqui para enxergar toda a estrutura. Eu sei que aqui no meio é o nosso vazio e aqui ó, é gesso. Então a nossa iluminação vai onde? Vai aqui, nesse espaço aqui. Ó. E ela vai jogar para cima. Então assim, para não confundir, o que eu fiz aqui? Ó, isso aqui é o nosso projeto, nosso piso está aqui e aqui está a nossa referência, nosso teto. A única coisa que eu fiz é que eu ocultei as paredes laterais aqui para enxergar exatamente essa superfície aqui. É isso que eu preciso. E a gente vai fazer só dois lados dela, que é esse e esse. O componente que eu vou utilizar é esse aqui, ó. Você vai conseguir baixar isso no final do vídeo, eu explico como. Então você vai clicar aqui uma vez, vai inserir essa peça, só que detalhe, gente, o segredo está aqui. Isso aqui é a representação lógica do que seria uma luminária tubo LED, vamos falar assim. Então se eu fazer aqui ó, várias cópias, que é o que todo mundo tenta fazer, e a hora que a gente clicar, por exemplo, ó, vou dar um SA e vou clicar aqui. Eu estou só fazendo uma representação, só para explicar um detalhe que muita gente sofre aí. E vou mandar renderizar. E aí muitas vezes acontece isso, ó. Deixa eu dar um pause aqui, mudar aqui um pouco a configuração, colocar aqui um 9 só para explicar melhor. Ó, ele fez uma iluminação e ela ficou estourada em alguns pontos e no meio aqui ela ficou com um pouquinho de falha. Então para que isso não aconteça, para você resolver, é mais ou menos como se fosse lá na vida real, você como eletricista. Então vou desmarcar as opções aqui e deixar só uma. Você precisa diminuir o tamanho dessa fonte, ou seja, vamos supor que você coloque aqui 10 centímetros. Aí você fala, Thales, mas isso fica meio ilógico, meio irreal, como que eu vou representar isso dentro de um quantitativo depois? Você pode criar um grupo, dentro desse grupo você pode fazer várias cópias, e aí você vai ter um quantitativo. Então, por exemplo, se eu coloquei 10 centímetros, ó, eu posso copiar aqui, deixar restringir e múltiplo ali marcado, coloco aqui, ó, ponto 10, 30, 40, 50, 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Isso aqui é como se representasse uma tubo LED de 60 centímetros. Eu dou um SA ou posso marcar todas essas opções segurando o CTRL ó, e criar um grupo, chamado de tubo LED de 60 centímetros. Agora eu posso copiar desmarcando a opção aqui restringir e fazendo o que a gente chama aí de transpasse dentro do projeto. Que é para a gente não ter aquela sombra, né, que muita gente que trabalha com iluminação sabe do que eu estou falando. Porque se eu deixo isso daqui coladinho assim, o conector aqui cria uma área de sombra aqui nessa ponta. Então, o usual aí na questão
da iluminação, a gente costuma fazer esse pequeno transpasse para que isso não aconteça. Então eu vou copiar as pontas e vou simplesmente dar essa sequência aqui. Aonde ele chegou aqui no final, ó, encontrou certinho a nossa quantidade aqui. Se eu der um SA, ele deu lá 8 peças. Então o que eu faço? Ó, eu vou tirar uma, seguro o Shift e desmarquei essa opção, seguro o Ctrl agora, ou venho aqui em copiar e clico aqui e solto aqui, ó. Então, se eu segurar o Ctrl de novo e marcar essas opções aqui, eu consigo travar só essas aqui que eu quero. E aqui, pessoal, tá vendo que ele não conseguiu chegar até o final? O que faz quando isso acontece aqui no Revit ou na obra? É igual. Quando eu falo no Revit e na obra é igual, é legal ter essa observação, porque se você está encontrando essa solução aqui enquanto você está desenhando, é um problema que vai acontecer na sua obra também. Então você está prevendo, né, se antecipando e já está pensando na solução. Isso é bacana, isso é compatibilização de projeto. Então cada vez mais seus projetos vão ficando com mais perfeição. Ó, o transpasse aqui vai ter que ser menor, obviamente, e você vai precisar fazer esse ajuste. Quando seu eletricista te ligar, você fala para ele, não, pode ficar tranquilo, só aumenta mais o transpasse. Claro, gente, que a maioria dos eletricistas já sabem disso, mas é sempre bom você já estar pronto para esse tipo de questionamento. Então eu vou dar um DM, que é a mesma coisa que você vê aqui no Mirror, e joguei para o lado de lá. E sem eu sair dessa edição, eu dei um CC, vou vir aqui em copiar e vou dar um 0. Eu joguei exatamente em cima do outro. E eu não cliquei em ESC, não cliquei em nada. Vim aqui em retângulo, ó, em rotacionar, perdão. Eu clico aqui na bolinha, jogo aqui em cima, ó. Clico aqui embaixo agora, levo aqui para cima com o mouse e digito 90. Então ele não saiu do modo de edição aqui da nossa iluminação e ele já copiou e rotacionou. Eu faço o DM de novo aqui e dou o mirror aqui para baixo. Automaticamente ele já fez aqui embaixo a nossa ação. Então a menor já está feita. Então se eu clico aqui de novo, eu faço uma nova seleção e copio, digito 0 e RO, ele vai repetir o processo aqui. Então isso aqui, na verdade, pessoal, não é nenhum comando de Revit, nem nada. Isso aqui é só um macete de projeto. Ele estava com um pedacinho de sanca perdido ali. Não, pronto, resolvido. Então isso aqui é uma estratégia que eu tenho para desenhar, para ganhar tempo. Então assim, você pode testar. E se não der certo, você pode copiar um a um manual, não tem problema. Não é que tem que ser feito exatamente do jeito que eu fiz aqui, para que você consiga a representação aí da sua iluminação. Tá tudo lá na nossa vista, agora eu vou mandar renderizar de novo. E olhem aí que coisa linda que ficou a nossa sanca iluminada. Ah, Thales, mas eu achei que ficou um pouco fraca, de repente a gente poderia melhorar essa intensidade. Como que eu mudo isso? Você poderia simplesmente... Deixa eu só mandar renderizar de novo aqui. Só vou vir aqui no ajuste de exposição, que está 9, beleza, tá certo. Para interiores é isso mesmo. Se eu mudar aqui para 7,5, ele estoura um pouco a iluminação. Então, o ideal é que dentro de interiores aqui isso aqui fique 9 mesmo. Mas você deve estar pensando, ah, Thales, mas eu achei que iluminar mais, como que eu altero isso? Vamos olhar como seria essa configuração real para a gente deixar essa lâmpada certinha. Eu vou entrar aqui, ó, eu tenho as 6 peças e aqui a gente dividiu para poder chegar naquela especificação que a gente tinha passado anteriormente, que é como se fosse uma tubo LED. Onde eu consigo essas informações? Eu abri aqui um site no fabricante que eu gosto muito das especificações, que é da Stella. Então a gente tem aqui uma tubo LED e temos já informações importantes, ó, 10 watts e 900 lumens. Isso quer dizer o quê? Que se a gente dividir pelas 6 peças, vai dar 150 lumens aí para cada pecinha nossa aqui. Então eu teria que vir aqui, dentro dessa configuração, e já deixar aqui, ó, 1.5 para 100. E deu 150 lumens, vezes 6 vai dar os 900. Então isso aqui seria o caminho lógico. Só que se a gente fizer isso e concluir, ó, e vamos renderizar aqui, média 300 dpi. Terminou nosso render. Eu vou salvar aqui no projeto como padrão. Agora eu vou fazer o que eu recomendo, tá, pessoal? Isso não é uma especificação da Autodesk. Então eu vou entrar aqui e vou fazer essa alteração aqui, ó. Eu vou entrar aqui e ao invés de colocar 1.5, eu vou colocar 5. E vou concluir e vou mandar renderizar de novo. Então terminou o nosso render. Claro que ficou com as falhas aqui por conta da configuração média 300 dpi. Vou salvar aqui como especificação Thales. Agora eu vou fazer um comparativo para vocês e explicar por que eu fiz isso. Então aqui a gente tem a especificação padrão,
que é 1.5 watts, ou seja, os 900 lumens que vem lá do nosso fabricante. E aqui é o que normalmente eu faço. Por que eu faço isso? Eu gosto de trabalhar com essa tabela de equivalência. Thales, o que é tabela de equivalência? De onde você tirou isso? Então, pessoal, achava que isso não existia, tá? Então, eu fui fazer um comparativo do que a gente tem como se fosse o LED para o fluorescente. Então, por exemplo, aqui a gente tem 5 watts, seria equivalente a 18 watts. Eu creio, tá? Isso é uma recomendação minha, que o Revit ele lê aqui, incandescente e fluorescente. O LED ele ainda não tem essa informação atualizada, tá? Mesmo nas versões aí 2020, 2019, a 2021 ainda não fiz tantos testes. Mas eu já notei isso já há muitos anos que eu utilizo o Revit e nunca consegui dentro do LED conseguir uma representação real. Então isso que eu faço, pessoal, é o que eu já vi em algumas das minhas obras, eu já fiz testes disso aqui, acontece dessa forma. Da forma como vem no fabricante, eu preciso jogar na nossa tabelinha de equivalência. Então você vai pegar lá a tua luminária, vai buscar lá dentro do fluxo luminoso e vai fazer essa simulação. Do LED, você vai simular ou na incandescente, dependendo do tipo de luminária que você está trabalhando, e vai fazer esse comparativo. Então eu gosto de trabalhar aí, por exemplo, aqui LED para incandescente, não, vamos pegar aqui uma fluorescente, peraí. Por exemplo aqui, para um LED, uma lâmpada de LED, tubo fluorescente, eu tenho 12 e aqui eu tenho 6. Então praticamente o dobro. E aqui eu coloquei um pouquinho mais que o dobro, que a gente tinha 1.5, eu coloquei 5 watts. Isso aqui, pessoal, para quem entende um pouco de iluminação, é o mais próximo do real. Então eu recomendo seguir dessa forma. Lembrando de novo que não é uma recomendação da Autodesk, não é um bug do programa, isso aqui é o que eu entendo como configuração. Pode ser que tenha alguns outros fatores aí, de repente até um pouco mais avançado da parte de parâmetros de iluminação do Revit, que eu sei que se alterar pode mudar consideravelmente. Lembrando que a gente pegou uma luminária padrão e o que a gente está buscando aqui é o quantitativo, uma especificação técnica para você colocar um detalhamento e uma representação da imagem. Então você conseguiu isso aqui dessa forma que eu ensinei para vocês. Tá aí o nosso detalhe da sanca iluminada. Agora vamos representar como que isso representa no corte, Thales. Como que eu faço um detalhamento disso? O teu corte, a sua sanca já está feita, já está pronta. Então se você quisesse, por exemplo, fazer qualquer tipo de especificação ou aumentar isso aqui, claro que é dentro das escalas aqui que você pode configurar isso. Dentro do atalho TX, ou você pode vir aqui em anotar, texto. Ele tem as opções aqui de seta para você fazer, puxar as informações aí e escrever tubo LED 60 centímetros, por exemplo. Você poderia vir aqui no comando de cota, que é o atalho DI, e colocar as cotas aí para você fazer a configuração ou a representação aí da sua sanca para o teu gesseiro, para ele conseguir entender certinho qual foi a ideia que você pensou para isso. Isso tudo que eu estou falando é muito óbvio para muita gente, mas é só para a gente deixar bem claro mesmo e exemplificar isso de forma mais técnica. Então se eu venho aqui, por exemplo, em anotar, pego uma linha de detalhe, eu venho aqui dentro do desenho aqui de circunferência e posso fazer uma representação aqui do que seria a nossa tubo LED. Posso até colocar duas aqui lado a lado para exemplificar que ele vai ter que fazer esse transpasse. Então eu vou copiar aqui e jogar do lado de cá. Então tubo LED 60 você poderia representar aqui. E aqui você pode subir, arrastar aqui para o ladinho e deixar a seta aqui, pronto. Se essa escala não ficou boa, quer aumentar um pouquinho, pode aumentar aqui, só mudar aqui para 10. O teu corte, você de repente não quer perder aquele corte que você fez, porque nele você representa alguma coisa do arquitetônico, você pode vir aqui dentro dos seus cortes, clica no mouse direito, duplicar com detalhamento. E aqui dentro do detalhamento você pode colocar detalhe da sanca. E aí você pode inclusive até fazer uma alteração dessa sua caixa de vista aqui. E ocultar aqui. E lá quando você montar a tua prancha, pegar uma prancha aqui, padrão do Autodesk mesmo. Pronto, vou jogar aqui. Você vai ter lá o teu corte representado. Claro que ele vai estar numa escala diferente. Vamos colocar aqui que ele vai estar na escala de repente 1:50. E aí a tua sanca vai estar aqui embaixo, com um detalhamento com uma escala bem maior para que você consiga representar isso quando você imprimir aí, ter uma boa visibilidade disso.
Então você pode continuar inserindo aqui, ó, através do atalho TX, né? Você pode mudar aqui essas setas, você pode de repente puxar aqui e escrever aqui, ó, gesso acartonado. E aí colocar a quantidade de informação que você achar interessante. Ô Thales, teria como eu fazer a representação da tabica ali quando eu estou desenhando meu forro? Tem. Quando você está aqui, a ideia do vídeo é fazer uma explicação sobre a sanca. Mas em um outro vídeo de gesso que eu fiz sobre forro, detalhe do gesso acartonado, eu não coloquei e senti falta. Então eu vou representar aqui nesse vídeo como que seria essa tabica. Então eu vou tirar aqui, ó, essa opção. E dentro lá do nosso corte agora, não está encontrando mais aqui. O que é uma tabica, pelo amor de Deus, Thales? O que você está falando aí, cara? Tabica é uma dilatação que a gente coloca dentro do nossa representação de gesso. Na obra isso acontece mesmo, para que o gesso não trinque. Então, como a estrutura do prédio ela trabalha, a tabica tem a função de dilatar. Ou seja, é um perfil de alumínio que vai aqui. Que ele é exatamente esse perfil aqui, ó. Então a sua placa de gesso vai parafusada aqui. E isso aqui é o que vai parafusado na parede. Ó, aqui, ó, uma representação. Ó. Então o cara parafusa isso daqui na parede. E aqui embaixo ele vem e parafusa a placa de gesso. Então isso faz com que o gesso fique com essa dilataçãozinha aqui, ó. E a representação disso, pessoal, em projeto, ela dá um tom de realismo e até no seu detalhamento muito bacana. Então é importante você fazer sim. Então eu poderia pegar, por exemplo, aqui, ó, que tem as informações das medidas aí da nossa tabica. Ó, tá aqui, ó. Essas informações aqui são interessantes para nós. Então eu vou copiar aqui nossa tabica. Lá dentro do nosso projeto, tal como eu fiz aqui a representação da sanca, pessoal, agora eu vou fazer a representação aí da nossa tabica. Para quem queria entender como que funciona a iluminação da sanca, tá feita, tá aí, é assim que você vai trabalhar para você conseguir chegar no resultado. O que eu vou ensinar aqui agora é um bônus, que é a explicação da representação dessa tabica aí. Para quem quiser continuar, é só acompanhar a aula até o final. Então eu vou vir aqui no nossa planta de forro, e aí eu vou vir aqui no nosso componente, modelar em loco, e vou escolher aqui dentro da arquitetura, claro, de novo aqui o forro. E vou escolher de novo aqui a varredura. Vou definir como plano de referência o nosso forro, claro. E a gente já tem um corte representado, vamos ver se ele vai pegar o nosso corte como referência. E a gente vai, a primeira coisa a fazer, desenhar o nosso caminho. Nosso caminho pode ser a estrutura, como pode ser o forro, como pode ser a própria alvenaria. Então vamos deixar marcado aqui a alvenaria. Você não precisa se preocupar em criar um corte, ó. Ele já marcou a bolinha ali na parte de cima. Então eu vou aqui, ó, editar perfil, e ele vai falar, ó, vou abrir na elevação leste. A gente já falou sobre isso agora há pouco. Então tá aqui a elevação leste, já abriu para nós. Agora precisamos representar a nossa tabica. Então, ó, de maneira simples, ela tem 43 por 48, a nossa informação básica. Eu estou com uma colinha aqui do lado e vou desenhando para você. E o 48. Pronto, esse é o quadrado principal dela aí. Agora ela tem aqui, ó, 21 e 21, que é exatamente o eixo aqui, que é onde a nossa placa de gesso se encontra. E aqui ela volta um pouquinho, vai apresentar certinho aqui o perfil. Aqui ela sobe um pouquinho mais ou menos 2,5 centímetros. Que encontra ali. E aqui ela é parafusada na parede. Então a nossa placa de gesso vai encontrar aqui, vai ser o parafuso. Então, pessoal, ele está aqui, ó. O parafuso entra aqui, certo? Esse é o parafuso. Nós não vamos representar o parafuso, só estou explicando. E aqui, pronto. Ok. Não estou explicando como que eu estou fazendo, porque aqui é uma representação simples de desenho mesmo, tá, pessoal? Então, cada um pode desenhar do jeito que achar mais rápido, mais prático aí, conforme for. Então, na verdade, ela faz o quê, ó? Olhando ela aqui agora. É que a minha ficou invertida, mas isso aqui é o que é parafusado na parede. Esse é o espaço de dilatação, que é 2 centímetros e pouquinho. 21 milímetros, na verdade, né? Então ela vira aqui e aqui é onde vai a nossa placa. Ou seja, o gesseiro parafusa aqui. Só que o meu desenho
ficou ao contrário. Por isso que confundi um pouco aí. Então esse perfil é bacana até você salvar ele e deixar ele dentro do seu projeto. Ô Thales, aqui não ficou certinho aqui, por que que não ficou certo? Porque a nossa placa de gesso aqui está com 2 centímetros, vou precisar fazer essa alteração daqui a pouco. Então lembrando sempre aqui ó, de colocar o parâmetro aqui, ó, cor da tabica, que vai ser um perfil de alumínio branco. Beleza, ok e ok. Está representada a nossa tabica e agora eu vou fazer a alteração. Aí, primeiro, eu vou falar que o nosso forro não está, né, no lugar certo, ele deveria estar aqui. Recuar ele aqui certinho para ficar antes da tabica. O detalhe que a gente está fazendo aqui, pessoal, é exatamente o que acontece na obra, tá? Então voltei e voltei aqui, pronto. E lá dentro do nosso corte, agora a gente vai enxergar certinho que aqui não está com a espessura correta. Então qual seria? O ideal é você dar um DI. Então ó, você vai ter ali 0,0140. Então a gente vai clicar aqui, para quem trabalha em metros, nessa hora, às vezes pode ser que queira fazer alguma alteração. 0,1, 0,13, pronto. Esse final aqui tem que ter o 140, ok e ok. Esse é o template padrão da Autodesk que eu estou utilizando aqui, então ele não me deu a opção ali de excluir aquele de cima, mas você poderia criar apenas uma camada. Em outra aula eu já explico como faz isso, que é a minha aula de forro. Quem quiser ver o vídeo, tem um vídeo que fala só sobre forro. Então tá feito aqui agora, pessoal, a nossa tabica. Olha a representação dela. Thales, o que isso altera no meu render? O que isso muda da questão de qualidade? Pessoal, tudo que você representar ou construir dentro do Revit, dentro de qualquer imagem que você fizer, não importa o software que você utilize, que exatamente segue o que é feito no real, vai trazer mais tom de realismo para o seu projeto. Isso é bem óbvio, mas tem que ser dito. Muitas vezes as pessoas só deixam ali um espacinho de 2 centímetros e pronto. Mas aquela texturinha que você colocou ali, ó, o material de alumínio, essa dilataçãozinha, tudo que você colocar e representar como é na obra, vai trazer um tom de realismo não só para o seu projeto, mas você vai ter isso aqui como um quantitativo que você vai poder criar um parâmetro para conseguir contabilizar quantas tabicas você vai ter dentro do seu projeto. Opa, e é legal, hein, Thales? Então quer dizer que além de ter uma representação perfeita, eu consigo daí extrair um quantitativo disso? Consegue, assim como você fez da sanca. Então pensa, se você cria um parâmetro para contabilizar a tua sanca, teu orçamento de gesso vai ser preciso. Porque muito problema acontece em obra por conta do quantitativo, que às vezes as pessoas esquecem de considerar, que olha lá, o forro tem a área de 32 metros quadrados, mas não conta que um forro desse aqui tem a tabica, que é diferente de uma cantoneira, e isso já altera legal aí o quantitativo. Aqui, ó, às vezes até não só do orçamento, mas o quantitativo de material. Então na tua obra, a hora que isso acontece, lá no final você vê o problema que isso dá. O gesseiro começa a aumentar o orçamento, a obra sua atrasa, falta material, e muitas vezes você não está com o prazo muito elástico, aí você acaba sofrendo um pouco. Então, pessoal, é sempre importante você buscar representar tudo como é da maneira correta, senão você vai ter problema sempre. Então vamos só colocar um material aqui para nossa tabica. Tabica, pronto. Vamos colocar aqui esse ABS branco mesmo e ok. E agora vamos fazer aí mais um render para finalizar essa aula gigantesca. Como sempre, eu acho que vai ser rápido, mas eu me empolgo. Enfim, a ideia dessas aulas, pessoal, é treinar vocês. Na verdade, não é simplesmente ensinar um pouco do Revit, mas é passar um pouco do conhecimento que eu tenho dentro das obras que eu já executei, das obras que ainda estão em andamento, e falo que a gente aprende todo dia, pessoal. Tá aí então, pessoal, nossa sanca iluminada, renderizada. Olha o detalhe lá da tabica como ficou. Eu renderizei aqui em alta 300 dpi, mas claro, para um render melhor você precisaria colocar uma quantidade maior de dpi, deixar de repente aqui no melhor, esperar muito para o teu render ficar bacana, mas quem utiliza outras plataformas aí como Inkscape ou Lumion, o que importa também é a questão da modelagem. Você tem agora modelado certinho aí como é essa representação. Bom, pessoal, é isso então. Espero que você tenha gostado do vídeo. Já deixa aí seu like, inscreva-se no canal e ativa as notificações. E lembrando que se você quiser esse arquivo, eu deixei ele disponível aí na descrição para download na versão 2019 também. E se você quiser saber mais como modelar sancas iluminadas dentro do Revit, fique ligado aqui no canal. Até a próxima. Tchau!